Indo em frente, então, diretamente para Brasília. É isso aí, minha diretora Helena? Então vamos lá, por que não? Porque no meio desse banzé todo sendo armado, nessa troca de flechas continental, a gente tem que voltar para falar um pouco aqui dentro de casa também, que tem problema, e muito, pelo seguinte. O Ministério do Planejamento disse que dificilmente o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento desse ano será revertido e pode vir mais contenção de gastos. Vamos para Brasília agora, nesse momento, fazer o giro na capital com a nossa querida Luciana Verdolim, que tem mais informações. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Olha, essa história, essa novela do corte, do contingenciamento no Orçamento Geral da União está virando uma dor de cabeça aqui para a administração federal. Foram anunciados aí 15 bilhões de reais, a gente já deu até os números detalhados. O Ministério da Saúde vai ter um corte, um congelamento de 4,4 bilhões de reais. O Ministério da Educação, 1 bilhão e 200. E os ministérios, eles estão tendo que encaminhar aqui para o Palácio do Planalto e para o Ministério do Planejamento uma lista de quais programas vão perder esses recursos. Agora o Planejamento está anunciando o seguinte: talvez esse corte não seja o suficiente, talvez seja necessário ainda, daqui até o fim do ano, anunciar nova tesourada nas contas da administração federal. A avaliação é de que tem um programa, um pente fino que está sendo passado em programas sociais. A possibilidade é de se economizar algo em torno de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Esse dinheiro serviria para recompor o orçamento de algumas pastas, mas não tem garantia de que esse pente fino realmente vai trazer essa economia. O recado que está sendo dado pelo presidente Lula é de que é preciso, se for preciso mesmo cortar, tudo bem, mas que não seja um valor tão alto como esses 15 bilhões que foram anunciados agora. Lula também já disse o seguinte, que na avaliação dele não dá para começar a fazer economia demais, cortando programas sociais e investimentos em troca para garantir apenas o cumprimento daquela meta de superávit zero, de déficit zero no fim do ano. No arcabouço fiscal, o que está dizendo? Que a meta é de déficit zero, mas que tem, né, uma margem de segurança, 0,25 para cima, 0,25 para baixo. Isso daria algo em torno de 30 bilhões de reais de déficit, que dentro do arcabouço fiscal. Então, a avaliação que se faz é de que esse arcabouço vai ser cumprido, a meta vai ser cumprida, mas pode ser que sejam necessários novos cortes. Então, o governo está muito atento a essa questão, não quer cortar mais nada. O PAC, a menina dos olhos aqui da Presidência da República, também teve um contingenciamento, um congelamento de recursos, e até a semana que vem estão sendo esperados os detalhamentos. Tinha uma entrevista programada para explicar esses cortes, o governo preferiu divulgar apenas os números fechados. E na avaliação aqui da Presidência da República, outras medidas, então, têm que ser anunciadas. O governo conta, inclusive, com o aumento da arrecadação, mas que isso também não é garantido. Por isso, o Ministério do Planejamento está tendo um trabalho danado para fazer e refazer as contas e convencer a área política da necessidade de cortes. Meus amigos e minhas amigas, não tá fácil para ninguém. Mas obrigado demais, Luciana Verdolim, sempre com apuração certeira. A gente volta com você nos próximos dias. Obrigado. Mano, me ajuda, mano. O PAC virou Programa de Aceleração do Congelamento, pelo visto. Pois é. Isso era previsível, porque o governo armou uma bomba relógio para si mesmo, por dois principais motivos. O primeiro, o aumento automático do salário mínimo está indexado com gastos da Previdência. Isso faz com que, automaticamente, os gastos da Previdência, que são gastos obrigatórios, estão crescendo e saindo de controle. Isso pressiona o espaço para gastos em outras políticas públicas. E tem um segundo fator. A estratégia de equilibrar as contas com o aumento da arrecadação é muito difícil e não fica de pé, porque nós temos na Constituição os mínimos de gasto em saúde e educação atrelados à receita. Ou seja, a cada real que você arrecada a mais, uma parte disso, obrigatoriamente, você vai ter que gastar com saúde e educação. Então, o espaço de ajuste fiscal, de fato, num aumento de arrecadação, é muito pequeno. Além disso, desde o começo, isso é muito claro, todos os especialistas em contas públicas apontam, o governo vinha
colocando projeções de receita para cima e de custo para baixo. Então a conta não fecha. Marcos Mendes, que é um grande especialista, já disse, é preciso triplicar esse corte para que a coisa minimamente feche. E para que seja sustentável, a gente precisa desarmar essa bomba relógio dos gastos obrigatórios, senão não haverá conta que feche nunca. Meus amigos, aí, Palumbo, quero te ouvir muito também pelo seguinte, o governo, pelo menos nesse caso, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, segue ali, enfim, ainda se recuperando daquele tsunami de memes contra ele, mas nesse caso ele parece estar mais certo e tem que ser mais ouvido do que os irresponsáveis que participaram do governo Dilma e acham que dá para brincar com as contas públicas, né? O que você acha? Bom, o governo gasta mais do que arrecada. É claro que estourar essa bomba está sobrando agora para o povo. Você vai tirar dinheiro da saúde. Quem conhece os hospitais aí sabe que está um caos a saúde. Tem mais de 1 milhão de pessoas esperando por atendimento, por cirurgia, e não consegue. E só o familiar que está vendo o outro sofrer sabe a dor que é isso. O governo tem que cortar gastos. Por exemplo, eu sou muito favorável que as emendas impositivas, 38 milhões mais 10 milhões da bancada paulista, cada deputado tem 48 milhões, que é impositiva, que o governo não pode negar. Tinha que ser só isso e mais nada. Porque a gente sabe que toda vez que tem uma votação importante, jorra bilhões de emenda. E agora estão te tirando da saúde, da educação e da cultura muito pouco, né? Porque, afinal de contas, temos que agradar os artistas aliados. Segredo, talvez aquela turma que participou dos anos derradeiros ali do governo Dilma possa já ter esquecido. Muita gente fala que os petistas são cartomantes com Alzheimer, né? Sabe tudo que vai acontecer no futuro, mas esquecem tudo que aconteceu no passado. Mas foi essa sanha de gastos permanentes que foi responsável pelo descontrole dos gastos, responsável pela destruição da base econômica brasileira, que acabou gerando o impeachment dela, né? E as infames pedaladas fiscais. O que você acha? Mas vamos tentar colocar números para que a nossa audiência possa acompanhar melhor. Por favor. O governo tem como limite, pelo arcabouço fiscal, a possibilidade de ficar com um déficit fiscal, ou seja, gastar mais do que arrecada, de 28,8 bilhões até final do ano. Quando a gente avalia primeiro semestre, essa conta está em menos déficit, 68,8. Quer dizer que, para chegar ao ruim, ele tem que melhorar em 40 bilhões de superávit. Mas teve arrecadação recorde em maio, déficit recorde em maio. Arrecadação boa, muito boa, em junho. 40 bilhões a mais do que esperava. Déficit de 38,8 a 40 bilhões em junho. E quando você faz essa projeção, logicamente que não vai ter superávit de 40 bilhões, que é o que precisa para chegar no ruim. Eu lembro o meu sócio, Bira, ele uma vez foi na academia. Grande e Bira. Perguntei, como que você está? Ele falou, eu tenho que melhorar 100% para chegar no ruim. E por que que era? Realista. No alongamento, ele tinha marquinhas e ele precisava melhorar 100% para chegar no limite ruim. Bom, o governo está exatamente igual. Ele precisa 40 bilhões de superávit para chegar no ruim. E não vai chegar. Agora, curioso, 4,4 bilhões que tira da saúde. Concordo com o Palumbo. Não é que a saúde está ótima, então podemos tirar 4,4 bilhões. Tiramos 1,2 bilhões da educação. Está ruim a educação. E aí tira 443 milhões da Fazenda. Esse eu gostei. E por quê? Porque a Fazenda não tem nenhuma prestação de serviço. Educação tem, saúde tem, Fazenda não tem. Então quer dizer que esse dá para cortar. 443 bilhões deve ter um monte de ministérios. Gente, são 38 ministérios mais um ministério especial. 38 mais um ministério especial. E aí, por último, a dúvida que cabe é, não seria melhor ter menos ministérios? Não seria melhor ter menos gastança? Gastança em coisas que não agregam absolutamente nada? Viagens com um monte de gente, gastos supérfluos em comidas, em coisas que a população não tem. Então, essa deveria ser o congelamento, mas não vai ser suficiente, com certeza, 15 bilhões. Pepe, meu querido, é o seguinte, você sabe muito bem disso, nosso xodó aqui, eu mesmo, você ficando contrariado acaba contagiando aqui o resto do ambiente, dada a importância que você tem para nós. Para trazer aqui uma leveza também, valorizar talvez um dos principais, melhores momentos desse programa, que ainda está na metade,
A gente recebeu uma imagem agora do nosso querido Tiozão Games para valorizar o nosso querido PP também, que tirou onda nesse momento específico. Tem aí, minha diretora Helena, pra gente ver? Olha lá, olha o meme, amigo. PP na entrevista de emprego na Jovem Pan. Qual é o seu nível de espanhol? Fluente? Fluente? Sim. Então forme uma frase. Como se chama? Sí, bonita. Sí, mi casa, su casa, Shakira, Shakira. O melhor portunhol que eu já vi nos meus 29 anos de vida. Mas ele falou bem. Esse ele falou bem castelhano. Não, peraí, todo mundo bateu Falou bem, palma. falou bem. Eu olhei pro Palumba, a cara tava assim, ó. Eu já falei pro mano, você tem que fazer igual agora, hein, mano? Vai, Pepezinho. Me perdoa se a gente... vai. É difícil, são 4, a gente só tem profissional de excelência aqui, a gente acorda cedo, se prepara para trazer informação, notícia, leveza, descontração para todo mundo que está nos assistindo e você faz isso com brilhantismo todo dia. Todo mundo sabe onde o calo aperta aqui na vida pessoal, mas a gente quer bem. Então vamos que vamos. E uma coisa que eu acho fundamental dizer... Vamos lá. Todo mundo pode concordar ou discordar do PP, mas Lógico. ninguém pode dizer que ele não seja preparado e inteligente, que tem uma grande bagagem, que sempre traz qualificação para o nosso debate. E além disso, a gente brinca que o esquerdista é o canhoteiro, mas muita independência. Mas também terminou aqui o comercial do PP, já tá bom. Mas, de novo, a gente quer te ouvir e a gente vai te ouvir, se você, claro, tiver em melhores espíritos depois desse pequeno afago mais do que sincero de todo mundo aqui.